Valeu, Fernando. Olá para você que está em casa. Bora falar de esportes agora aqui no SCC Meio-Dia. E nessa segunda-feira a gente teve a saideira da 5ª rodada da Série C. E olha, torcedor alvinegro, se no hino da torcida fala que ele, né, vencer, 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 tem que avisar o pessoal ali do Scarpelli, porque não está acontecendo. O Figueirense segue sem vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem, jogando fora de casa, um empate na estreia do técnico Pintado no comando da equipe. Vamos conferir como foi os melhores momentos dessa partida. Olha para o cronômetro. Em Sergipe ficou tudo igual para Itabaiana e Figueirense. Mesmo fora de casa, o alvinegro começou em cima, arriscando chutes de fora da área com Johnny Douglas. A defesa do Jefferson. O tempo foi passando e o tremendão foi crescendo na partida. De Fabrício. De falta, o Wendel acerta uma bomba no canto esquerdo de Fabrício e abre o placar para a equipe mandanha. Já na etapa final, Marlisson teve boa oportunidade de marcar para o Furacão, mas desperdiçou. O gol do empate do Figueira veio, mas veio contra. Cobrança de escanteio num lance de sorte, o goleiro Jefferson do Itabaiana sai de soco e a bola acaba pegando no próprio companheiro para morrer no fundo das redes. Mas afinal, gol é gol, né? João Lucas arriscou de fora da área e quase fez. De longe, Copete também arriscou e com o pé, Fabrício salvou o Figueira. Pegou com o pé direito. Já nos acréscimos, Gabriel Santiago foi expulso. Com um a mais, o tremendão foi para cima e reclamou muito de mão e de um possível pênalti nesse lance de Johnny Douglas. Mas na concepção do árbitro, lance normal e nada de pênalti. Jogadores pedem pênalti, o árbitro confirma o escanteio. E terminou assim, Itabaiana 1, Figueirense também 1. Jogo, fim de papo. Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Pintado falou sobre a conquista do ponto fora de casa. Mas tomando um ponto fora de casa, claro que a gente queria a vitória, talvez a gente merecesse até a vitória, mas futebol não é merecimento, né? A gente tem que ser competente em fazer os gols e tentar evitar algumas coisas que o chute de falta foi muito forte, foi muito frontal, muito difícil de uma defesa, mas vendo o vídeo melhor, né? Foi só o empate. O torcedor do Figueirense ainda não sabe o que é vencer na Série C. E a gente espera, né, que com o trabalho o Pintado consiga um resultado melhor para a equipe do Estreito. Mas agora, hoje é dia de festa, gente. Feliz aniversário, feliz aniversário. Parabéns para você, é isso mesmo, é dia de festa lá no sul do estado, porque hoje o Criciúma Esporte Clube completa 78 anos e por lá tem inúmeras atrações para registrar esse dia. Por isso, Manu Justino está comigo, ela está chegando aqui no SCC Esporte, ela que está lá no local dessa festa, no Heriberto Wilson, porque, como eu disse, tem muita programação e o torcedor com certeza vai ficar muito feliz com o que o Criciúma vem fazendo. Manu, conta pra gente, mostra pra gente aqui como é que tá o clima nesse aniversário do Criciúma. Boa tarde, Manu. Oi, Angélica, boa tarde para todo mundo que está ligado no SCC Esportes. 78 anos, né? É a história desse time, que é a identificação que leva o nome da cidade Brasil afora. E nós estamos aqui no Heriberto Wilson, a gente está aqui dentro da loja, porque assim, na verdade, a programação especial já começou nessa segunda-feira, começou ontem e vai se estender para o resto da semana. Hoje também tem lançamento da camisa nova, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa programação. Quem está aqui comigo é a Vivi, que é gerente de marketing. Vivi, então a gente começa falando dessa programação que já começou ontem, tem a camisa nova também, então essa semana está recheada aí para os carvoeiros comemorarem 78 anos do clube, né? Sim, é um orgulho para nós estar fazendo esse momento especial para o torcedor, né? Hoje, principalmente, lançando o nosso Manto Carvoeiro 2025, que é a camisa tradicional, a tricolor, a mais linda do Brasil. Então, hoje o torcedor já pode vir aqui na loja, conhecer em primeira mão a camisa nova que já está em exposição, hoje somente na Tigre Maníacos do Heriberto Wilson.
amanhã já nas lojas do shopping. E hoje às 5 da tarde também a gente aqui na loja vai estar fazendo um parabéns para o Criciúma Esporte Clube, com um bolinho aí para o torcedor. Então, quem quiser aparecer, a loja vai estar de portas abertas para a gente comemorar esse dia especial. Legal, a gente vê que o pessoal aqui já está montando, tem os balões aqui, sempre tem a movimentação que o pessoal está se organizando, né? Então, essa é a camisa nova, que na verdade é super tradicional, né? Amarelo, preto e branco, não tem como, é a cor carvoeira. Então, o pessoal lançou agora, né? Meio-dia, faz poucos minutos aí. Então, o pessoal já pode conferir. E só reforçando, então, Vivi, porque hoje tem programação e aí vai até sexta. O pessoal pode acompanhar ali pelo Instagram também, para não perder nada, né? Dessa programação que vai até sexta. Sim, no sábado a gente fecha o encerramento das comemorações do aniversário do Criciúma, fazendo algo inédito, tirando o Criciúma aqui do estádio Heriberto Wilson e levando para a Praça Nereu Ramos, com a inauguração de um memorial em homenagem aos fundadores do então Comerciário, que hoje é o nosso Criciúma Esporte Clube. Então, aproveito para convidar todo o torcedor para poder participar nesse momento. Faz parte das comemorações do centenário de emancipação política da cidade, a estar na Praça Nereu Ramos, sábado, às 9h30, para acompanhar essa inauguração desse monumento que vai ficar marcado na história do clube. Legal, nada mais simbólico, né? Porque a gente sabe que o povo criciumense, por si só, já tem identificação muito forte ali com a Praça Nereu Ramos. E aí, juntando com o Criciúma Esporte Clube, não tem erro, né? Então, fica aí o convite, Vivi. Obrigada, tá? Obrigada por conversar com a gente. E eu deixo aqui os meus parabéns também para o Criciúma Esporte Clube, que é tão importante, que leva aqui não só a nossa cidade, mas toda a região, para todo o Brasil. E segue as comemorações e fica aí o convite para quem é daqui acompanhar durante toda essa semana essa programação de aniversário de 78 anos. Volto contigo aí no estúdio, Angélica. Verdade, Manu. Obrigada. Agradece a Vivi aí. Já separa um pedacinho de bolo, Manu, pra gente. Já aproveita vocês aí também, né, para comemorar junto com esses 78 anos do Criciúma. Obrigada, Manu. E parabéns a todos que torcem pro Criciúma, que nos representa tão bem, Santa Catarina, nas competições, agora também jogando a Série B. Valeu, Manu, brigadão! E agora a gente fala de Carlo Ancelotti, porque ele já tem data marcada para comandar a seleção brasileira. Dia 26 de maio, ele troca a camisa do Real pela amarelinha. Um treinador de muitas vitórias e que vem para cá, com um salário milionário e também outras regalias. Vamos conhecer um pouquinho mais do italiano. Enfim, um anúncio que o presidente da CBF esperou quase 2 anos para fazer. É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário. A seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Não é exagero, aos 65 anos, Carlo Ancelotti é o único treinador do mundo com 5 títulos da Champions League, 2 pelo Milan e 3 pelo Real Madrid. Com os espanhóis, também conquistou o Mundial de Clubes 3 vezes. Ainda foi campeão das 5 principais ligas da Europa: Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França. Esse era o nome que a seleção brasileira precisava. Vem para somar, vem para colocar algo diferente que a seleção fazia muito tempo que precisava. Um vencedor que tem seu preço. O salário vai ser de 5 milhões de reais por mês, mais casa no Rio de Janeiro e jato particular para a Europa. Fora o bônus milionário caso vença a Copa do Mundo. A notícia agradou o torcedor brasileiro. Os europeus estão bem na frente da gente, né? Assim, técnica. Eu acredito que sim, vai dar certo. Carlo Ancelotti ainda seguirá no Real Madrid até o fim do Campeonato Espanhol, em 25 de maio. No dia seguinte, o técnico assumirá a seleção brasileira e terá uma missão urgente: convocar a equipe que vai enfrentar o Equador em 5 de junho pelas eliminatórias da Copa do Mundo do ano que vem. Uma prova de fogo até para o melhor dos treinadores. O jogo será em Guayaquil, contra a seleção que está na vice-liderança das eliminatórias. O Brasil, em quarto, não pode pensar em perder. A fase conturbada da seleção se estende desde a saída de Tite após a Copa de 2022. Ramon Menezes e Fernando Diniz assumiram como interinos, enquanto a CBF tentava fechar um acordo com Ancelotti, mas o italiano preferiu renovar com o Real Madrid. Resultados decepcionantes derrubaram Diniz e seu sucessor, Dorival Júnior, que deixou o cargo em março. A novela mexeu com os nervos da torcida e Edinaldo se desculpou por isso. Quero expressar meu profundo agradecimento pela paciência e pelo apoio de todos vocês ao longo deste processo. O italiano será o 4º estrangeiro a comandar a seleção, o que não acontecia há 60 anos.
embora muita gente questione pelo fato dele nunca ter trabalhado no futebol brasileiro, mas, independentemente disso, a maioria dos jogadores que é convocado para a seleção brasileira são jogadores que atuam no futebol europeu. Sem sombra de dúvidas, ele deve conhecer vários. Tem entrosar, o pessoal adaptar com ele se adaptar com a gente também, né? E a gente vai ficar na torcida pela campanha do Ancelotti à frente da seleção brasileira. Paciência por aí, né, presidente? Porque a gente já estava por aqui de falar da seleção brasileira sem um treinador. Mas bora lá acompanhar como é que vai ser essa sequência. Dia 26, ele que vem por aqui. Inclusive, hoje, o Ancelotti falou pela primeira vez sobre o seu acerto com a seleção. Ele falou em entrevista coletiva no pré-jogo do Real Madrid e Mallorca pela La Liga. Mas ele foi muito sucinto e disse que, por enquanto, o foco é no Real Madrid. Olha só. Obviamente, a partir do dia 26, serei o treinador do Brasil. É um desafio muito importante, mas até o dia 26... E ainda hoje, sou o treinador do Real Madrid. Quero encerrar bem essa reta final dessa fantástica aventura. Quero terminar da melhor maneira possível. Sei que vocês estão muito interessados no que eu penso, no que eu vou fazer, mas, para mim, preciso viver o momento presente. O momento presente que estou vivendo são os dias que ainda tenho aqui no Real Madrid, pelo grande respeito que tenho por este clube, por esta torcida, por estes jogadores. Estou totalmente focado no que preciso fazer nesta última etapa dessa espetacular trajetória. E a gente vai ficar na torcida, então até dia 26 o foco é o Real Madrid. E dia 31 é a final da maior competição de clubes do mundo. Paris Saint-Germain e Inter de Milão disputam em jogo único a final da Champions League. E você sabe que tudo é aqui na telinha do SCC SBT. Inclusive, a gente vai ter uma programação especial no dia 31, mas calma. Espera um pouco, respira, que eu adianto tudo, conto durante, né, até a gente chegar lá no dia 31. Mas já desmarca tudo que tu tem, marca no calendário, dia 31 é o compromisso de vocês aqui com o SCC SBT. Então, vamos fazer uma retrospectiva de PSG e de Inter, como essas duas grandes equipes chegaram na final. Uma decisão que reforça a teoria de que no futebol nem sempre o favorito ganha. Ou alguém aí poderia imaginar que Paris Saint-Germain e Inter de Milão fossem chegar até a final? Ainda que imprevisível, o caminho que franceses e italianos traçaram até aqui é justo. O PSG precisou se reinventar. Deixou de ser a vitrine mais cara do futebol europeu para mergulhar em uma nova realidade. Um elenco mais barato e menos badalado. Estratégia do treinador Luiz Henrique que deu resultado. Passou a ter um vestiário com menos vaidades e os resultados vieram naturalmente. Para este jovem, Luiz Henrique é, sem dúvidas, o melhor treinador do PSG desde 2011, após o Qatar passar a investir no clube. Luiz Henrique trouxe estrutura para a equipe. Sabemos que quando tinha Mbappé, Messi e Neymar, não era assim. O Paris venceu a modéstia e a desconfiança, e a evolução ao longo da Champions aconteceu. A classificação na primeira fase foi suada, mas a partir do mata-mata, o futebol agressivo virou uma ameaça para os ingleses. Liverpool, Aston Villa e Arsenal ficaram para trás. Este ano temos um time mais unido, um time coletivo. Não temos grandes estrelas, mas a equipe joga junto. E acho que este ano pode dar certo. Fala este francês. Essa é apenas a segunda vez que o maior clube de futebol da França chega para brigar pelo principal troféu do continente. Entrar na galeria dos campeões europeus ainda é um sonho. Bem diferente dos italianos, acostumados a frequentar esse tipo de ambiente. A Inter de Milão ostenta 3 taças e parte rumo à 7ª final da história, a segunda dos últimos 3 anos. Este italiano diz que em 2023 faltou sorte, porque eles poderiam ter vencido o Manchester City. Precisamos ter a cabeça boa, porque somos mais fortes do que em 2023. A força interista esteve presente desde o início do torneio. Figurou entre os primeiros na fase inicial, depois passou fácil pelo Feyenoord da Holanda
desbancou o sempre temido Bayern de Munique e parou o Barcelona, dono do ataque mais potente da Europa. A vitória sobre os espanhóis foi na raça, comportamento de quem não se entrega por nada. Jogadores machucados em campo, dando o máximo, como o argentino Lautaro Martínez, que lesionado fez de tudo para levar a equipe à final. Ele tem um peso grande nesse grupo porque é o capitão da Inter, o número 10, e carrega o time nas costas, opina o torcedor. É a primeira vez que PSG e Inter vão se enfrentar no torneio europeu. Uma rivalidade que dará início em plena decisão. Definidos os finalistas, os olhos do mundo da bola agora se voltam para cá. Allianz Arena em Munique, o palco da grande final da UEFA Champions League. Encontro marcado para o dia 31 de maio, quando a temporada europeia chega ao fim e reverencia o novo campeão. Jogaço aqui na telinha do SCC SBT. E hoje é dia de bola rolando, também aqui na telinha, o pré-jogo de Lanús e Vasco pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana começa às 9h15 da noite. A partida marca a reestreia de Fernando Diniz no comando do Cruz Maltino. Os detalhes a gente confere agora na reportagem. Andando assim tranquilo, nem parece que o Fernando Diniz tem um duro trabalho pela frente. Depois de 4 anos, ele se reencontrou com antigos funcionários do Vasco. Cumprimentou os jogadores e, ao lado do Pedrinho, presidente do clube, teve a primeira conversa com o elenco. Diniz chega em um momento difícil, com o time a 8 jogos sem vencer e na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Uma satisfação imensa estar de volta com essa torcida gigante, maravilhosa, cheia de lutas, de glórias, de histórias. E eu chego com muita confiança, acreditando muito que foi uma escolha do Vasco e foi uma escolha minha também. Sem tempo a perder, o técnico foi ao campo do CT do clube para realizar o único treino antes do jogo contra o Lanús, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. Vai ser aqui, no estádio La Fortaleza, na Grande Buenos Aires, que o técnico Fernando Diniz vai comandar o Vasco pela primeira vez nesta segunda passagem dele pelo clube. A tarefa não é simples. O time carioca precisa vencer por 3 gols de diferença para ultrapassar o Lanús e assumir a liderança do Grupo G da Copa Sul-Americana. Só o primeiro colocado da chave se classifica direto para as 8ª de final da competição. O segundo vai para uma espécie de repescagem. No primeiro jogo, em São Januário, foi 0-0. Agora, na Argentina, só a vitória interessa aos vascaínos. Nada que assuste o novo comandante. V de Vitória e V de Vasco. Vitória, Vascão. Vamos para cima. Vamos pra cima, que o Vasco tem um resultado melhor do que está tendo aí no Campeonato Brasileiro. O SCC Esporte vai ficando por aqui. Fernando Machado fica na companhia de vocês no SCC Meio-Dia. Amanhã eu tô de volta.